Então, falar um pouquinho a respeito do arcano da justiça, que de fofo não tem nada, né? Eu acho interessante porque as pessoas fazem muita confusão também a respeito desse arcano, e de certa forma, um dos meus objetivos nessa série que eu tô falando aqui sobre os arcanos, um de cada vez, né, dos 78 que a gente tem aí no tarô, e sem uma ordem muito lógica, eu simplesmente escolho um, ou às vezes igual hoje mesmo eu sorteei, no próprio tarô e aí saiu a justiça. E é interessante porque eu tava vendo um filme hoje e tinha uma personagem que era uma caracterização muito forte do arcano da justiça. Então assim, só pra gente comentar um pouquinho, né? O que as pessoas geralmente pensam quando elas falam da justiça como arcano do tarô? Todo mundo pensa assim, numa coisa que é muito boa, né? Afinal de contas, todo mundo sempre fala que quer justiça. E a primeira reflexão que a gente deve ter é: se você realmente deseja justiça na sua vida, será que você deveria se revoltar tanto a respeito das coisas que te acontecem? Porque assim, a gente sempre pensa em justiça dentro daquilo que a gente acha que é o certo, né? Mas a justiça, a gente tem que lembrar, é imparcial. E ela é implacável. Tanto é que os nossos mentores espirituais sempre falam: não peça por justiça, peça por misericórdia. Porque se você for pagar na justa medida do que você fez, muitas vezes a carga vai ser bem mais pesada do que você está esperando, né? E a gente tem muito essa vaidade, né? E essa ilusão de achar que nós somos pessoas maravilhosas e que somos, sabe, os evoluídos, os injustiçados, porque nada que acontece na nossa vida tem uma real, vamos dizer assim, que é justo, né? Na verdade, a gente sempre acha que, tipo assim, a gente está sendo injustiçado, a gente está sendo, somos ali, né, os pobrezinhos que estão comendo o pão que o diabo amassou e sem que haja uma causa real para isso, né? E mal sabe o que a gente já aprontou no passado para justificar aquilo que nós estamos vivendo agora. Quando a gente fala de arcano da justiça, né, a justiça aqui representa a justiça divina e não a justiça dos homens. Ou seja, não é aquela justiça que você vai pagar pelas vias legais, que, sei lá, vai vir uma autoridade, vai vir um juiz, né, vai vir alguém que, por meio da lei, vai se impor a você. Esse tipo de justiça a gente vê lá no Papa, tá? Que é um dos arcanos do tarô também. Quando a gente fala de justiça, o arcano justiça, a gente está falando da justiça divina, aquilo que vem como um elemento sobrenatural, né, pelo menos dentro do que a gente tem como percepção, e que se coloca na nossa vida para que a gente pague a respeito de alguma coisa que nós fizemos, ou nesta encarnação, ou numa encarnação passada, e que a gente precisa saldar esse débito, né? Para quem tem uma visão espiritualista da existência, a gente sabe muito bem que, na verdade, não existe uma divindade, não existe uma coisa de fora que vem e impõe a nós esse pagar, né? Não é alguma coisa de fora que chega pra gente falar assim: olha só, você vai passar por essa e essa experiência aqui porque você tem que saldar essa dívida. É sempre a nossa própria consciência que vem de um lugar mais elevado e que se sobrepõe sobre nós. Então, assim, na verdade, nós próprios nos julgamos. E aí, essa justiça que a gente coloca assim, né, como um elemento de fora, na verdade é o quê? Nada mais do que a nossa consciência se impondo através das escolhas do nosso espírito a nós. E que dentro desse desconhecimento que nós temos, porque quando a gente encarna, a gente tem toda essa questão do esquecimento, porque, afinal de contas, né, se você se lembrar de quem você foi no passado, quem foram as pessoas que convivem com você, tudo isso tornaria muito mais difícil. Olha quantas resistências a mais você teria que liberar, né, que você teria que ultrapassar para conseguir cumprir a sua missão ou as suas missões dentro dessa encarnação. Mas quando a gente fala de justiça, a gente tem o que então? É alguma coisa que se impõe a nós e que, assim, você não tem como, vamos dizer, escapar dessa imposição, a não ser que você ande
na linha. A justiça é um arcano que fala sobre andar na linha, sobre você fazer as coisas exatamente como manda o protocolo. Então, assim, você necessariamente precisa pagar por alguma coisa quando a justiça aparece numa jogada? Não. Mas você tem que entender o seguinte: se você andar na linha, se você fizer as coisas exatamente como se espera de você, então você não corre perigo algum. Mas sair um pouquinho do eixo, sair um pouquinho da sua postura ideal, você vai sofrer as consequências, né? E a mão da justiça é uma mão punitiva, é uma mão que vai e realmente ela pune com força, né? Aqui estamos falando novamente do arcano. Então entenda o seguinte: se você faz o trabalho bem feito, se você tem a sua conduta de uma forma honesta, de uma forma generosa, de uma forma que está dentro dos protocolos, dentro dos padrões, você não tem nada o que temer. Mas a partir do momento que você se desvia disso aí, a justiça está ali pronta para te punir. E ela sempre vai punir você no lugar onde dói mais, tá? Então, assim, a gente tem uma visão muito materialista, né? E até maniqueísta de achar, tipo assim, então, se você roubou, você vai pagar sendo roubado. Se você agrediu, você vai pagar sendo agredido. E a justiça, ela não fala sobre isso. Na verdade, a justiça, ela vai tocar em você exatamente naquele ponto onde mais dói. Então vamos supor que você tenha feito mal lá para Mariazinha, né? Mariazinha era uma pessoa que confiava em você, e aí você se relacionou com ela, tá? Ou com o Joãozinho, pensei da forma como você se encaixa melhor, e estava se relacionando, mas você não gostava tanto assim daquela pessoa, né? Mas você vai lá, você estava ali se relacionando, aquela coisa que pro outro você sabia que era um relacionamento muito importante, que a pessoa colocava muitas expectativas em você, tinha apostado todas as fichas dela em você, mas você não estava muito aí, né? Só que você nunca teve o bom senso de chegar e falar para essa pessoa: olha só, não é bem isso aqui, né, que eu quero. Eu tô aqui com você mais por uma questão mesmo de, estamos ali aproveitando o tempo que a gente tem juntos, né? Enquanto não aparece ninguém melhor, tudo mais, mas não quero a mesma coisa. Na verdade, você deixou o quê? Que essa outra pessoa alimentasse nela os sentimentos, e você sabia disso, né? Você estava agindo ali mais ou menos como o arcano diabo, né? Você tem consciência do que o outro pensa, do que o outro sente, mas você usa aquilo ali de uma forma dissimulada ao seu bel prazer, você usa à sua disposição, você usa em benefício próprio. Então você sabe que o outro está se enveredando às vezes por um lado que não é muito positivo para ele, né? Mas como você sabe que você tem um benefício a respeito dessa situação, dessa interação, por mais que você não valorize tanto, você tipo assim, tá confortável para mim aqui, né? E aí você vai deixando. Beleza. Até que um dia surge a tal da pessoa que você estava esperando, né? Você dá um pé na bunda na Mariazinha ou no Joãozinho, e aí essa pessoa sofre imensamente com você, né? Nisso aí, você gera um karma, porque você abusou da boa vontade, da confiança de outra pessoa, né? Você poderia ter sido honesto, você poderia ter falado de uma forma muito clara, né? Ter deixado claro, até mesmo romper aquele relacionamento, porque você sabia que aquilo poderia gerar um sofrimento para essa pessoa no futuro, mas você não fez. Por quê? Porque você teve preferência por uma postura egoísta. E aí, com isso, você gera uma dívida kármica para você, né? Só que a justiça, ela vem e ela cobra você. Então ela vai fazer o seguinte, então você vai conhecer uma pessoa e essa pessoa vai te manipular também. E aí, no momento em que você estiver mais envolvido, você vai levar um pé na bunda dessa pessoa? Não. A justiça, ela pega em você no lugar onde mais te dói. Então vamos supor aí que você seja um empresário, uma empresária de sucesso, né, que tenha muito dinheiro, e aí em determinado momento você tem um sócio, e esse sócio te rouba. Esse sócio faz alguma tramóia lá, alguma coisa muito bem feita, né, e aí ele consegue fazer com que você perca todo o seu dinheiro, né? Então, na verdade, você levou, vamos dizer assim, o troco, né? Mas no lugar onde mais te dói. Porque não foi lá no campo amoroso onde você feriu o outro. Você recebe na justa medida, mas dentro daquele ponto em que é ruim para você, né? Em que você realmente vai sentir. E aí isso te gera o quê? Uma perspectiva, você percebe assim, opa, né? Olha só como eu estou sofrendo aqui pela traição de outra pessoa, né? Então, eu preciso pensar muito bem também antes de trair. E a gente fala de trair aqui em
N significados diferentes, né? Você pode trair alguém dentro de um combinado, você pode trair alguém dentro de um relacionamento, você pode trair alguém de diversas maneiras possíveis. Então, a justiça ela sempre vai pegar em você naquele ponto onde mais te dói. E aí, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, né? Vamos supor que você esteja se relacionando com uma justiça. É uma pessoa que é muito, mas muito difícil de lidar. Por quê? Porque a justiça ela não tem sentimento, né? Inclusive, quando existe uma pergunta assim, o que a pessoa sente por mim? E aí sai a carta da justiça, o que essa pessoa sente por você? Nada. Sabe? Absolutamente nada. Por quê? A justiça é um arcano desprovido de sentimento. Ela não tem sentimentalismo, ela não tem emoções. Ela age puramente com base na razão. E é uma razão que está muito medida, muito balizada na questão do social. Então, como é que eu sou visto a partir dessa minha postura pela sociedade? Tudo o que a justiça faz, ela tem esse crivo no social, tem esse crivo no que as outras pessoas vão achar dela. Então, uma justiça ela só vai estar com você se você for, aos olhos dela, dentro daquele meio social, uma pessoa que seja apresentável para o público, apresentável para o mundo, né? A justiça nunca vai estar com você se você não for uma pessoa que ela considere interessante para mostrar para as outras pessoas. E aí isso mostra uma outra coisa também que é muito interessante, é o quê? A justiça pura, tá? E eu falo pura aqui por quê? Porque a gente pode ter justiça com algum outro arcano, né? Eu estou falando aqui do método europeu, que é o método que eu uso nas tiragens, né, em que você coloca um arcano maior com um arcano menor. Então a justiça, né, com, sei lá, um 8 de paus, a justiça com 5 de espadas, a justiça com 3 de copas, você sempre vai ter um arcano acompanhando. Mas a justiça pura, ela pura, né, você sacou só uma carta e saiu a justiça. Essa justiça ela não trai. Por que ela não trai? Porque para a justiça, o relacionamento serve para que eu mostre para a sociedade, né? Então, assim, eu tenho que ter um par, não porque eu acho que é importante, não porque eu acho que é interessante, não porque eu quero ali, né, dormir de conchinha, eu quero ter alguém para agarrar, eu quero ter alguém para trocar carícias, né, para dividir a minha intimidade. Não, a justiça fala o seguinte, eu preciso de alguém por quê? Para uma pessoa como eu, é importante que eu tenha alguém junto de mim, porque afinal de contas, sei lá, eu sou um homem ou uma mulher de 30 e poucos anos, né? E socialmente é interessante que as pessoas me vejam com um parceiro. Afinal de contas, isso é um elemento que me traz uma ideia de poder social, de vitória social. Afinal de contas, alguém com 30 e tantos, 40 e tantos anos de idade só é considerado socialmente vencedor se tiver alguém para se relacionar, se tiver um relacionamento sério. E essa pessoa ela precisa dessa outra pessoa para mostrar para os outros. Então, assim, o parceiro ele acaba, de certa forma, sendo como um troféu, né? É o quê? É alguém para eu mostrar para o social, olha só, eu tenho a capacidade de estar num relacionamento sério, um relacionamento duradouro, um relacionamento que funciona. Inclusive, a própria postura de não trair está nisso, porque a justiça ela não vê um relacionamento como uma coisa tipo assim, eu vou ali, né, porque eu quero ter prazer, eu quero ter alguma coisa ali para me divertir. Não, é para eu mostrar para as outras pessoas. Então, a partir do momento em que vocês cumprem esse papel, né, de estar sendo mostrado para o outro, pronto, já cumpriu a finalidade da justiça, né? Justiça é um arcano que não tem libido, justiça não é um arcano que não é um arcano que não tem afetuosidade, não tem essa coisa tipo assim, eu quero sei lá, escrever cartas românticas, eu quero, sabe, tipo, ter uma relação sexual prazerosa. Não, é tudo muito protocolar, é tudo muito assim, olha só, agir conforme o script. E aí isso aí acaba tornando o relacionamento com a justiça muito difícil, especialmente para pessoas que são mais afetuosas, para pessoas que são mais sentimentais, né? Por quê? Porque a justiça não, ela está enquadrada, então ela não quer saber se você gosta dela, ela quer saber se você cumpre o papel que é determinado por você. Então, sei lá, se a pessoa da justiça é um homem e se relaciona com uma mulher, né? Ele quer o quê? Que a mulher ela seja capaz de ter uma postura de mulher dentro daquilo que a sociedade prega. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Tipo, ela tem que ser uma boa dona de casa,
tem que dar, sei lá, 2 ou 3 filhos para ela, as crianças têm que sempre estar muito bem apresentáveis, limpinhas, né, com a roupa ali engomadinha, não pode fazer vexame na rua, né, não pode fazer vexame em público, tem sempre que estar com um sorriso no rosto, sabe? Então é uma coisa muito assim, aquela situação de comercial de margarina, mas que não tem muito emoção, sabe? É uma coisa muito mais ali, olha só, tem que ser aquele preto no branco, aquela coisa ali totalmente engessada, totalmente, sabe, milimetricamente calculada e não pode sair do eixo, né? Então a justiça, ela não vai expressar afeto pra você. Muito pelo contrário. Ela vai chegar e ela vai te criticar. Ela vai falar tipo assim, olha só, seu cabelo tá fora do lugar. Olha esse sapato aqui, precisa limpar. Essa roupa aqui não tá tão bem passada, né? E esses dentes aqui que você não escovou ainda, né? E essa remela do olho que você acabou de acordar e ainda não tirou, sabe? Então assim, é um arcano muito crítico, é um arcano muito cri-cri, é muito chato. Isso torna a convivência extremamente desgastante, porque é aquela pessoa que parece que não sai do eixo. E para ter esse direito, né, para que ela se sinta nesse direito de cobrar do outro todas essas coisas, e são critérios acima de critérios, o que ela faz? Ela também se coloca muito dentro desses padrões. Então, ela não aceita no outro e ela não permite que isso aconteça nela também. Porque é aquela coisa, olha só, já que eu vou cobrar do outro, eu tenho que fazer por onde também. E ela faz, sabe? Mas assim, é um nível de cobrança tão grande, tão grande, tão grande, que ela não consegue relaxar. E aí, por ficar muito sempre assim, tipo, cobrando, nunca nada é suficiente para ela. Então, ela só vem com críticas, né? Você tira 8, ela quer o 9. Você tira o 9, ela quer o 10. Você tira o 10, não fez mais do que sua obrigação, né? Quantas vezes você não ouviu aquela frase, né? Tipo, você não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, nunca está bom o suficiente, ela sempre quer mais. E é um nível de exigência tão grande, mas tão grande, que ela não consegue relaxar, ela não consegue ter um momento de prazer. E aí se você pega, por exemplo, a justiça numa casa inconsciente, né, que fala do seu inconsciente. A pessoa, ela tem tanta paranoia, ela tem tanta coisa, né, tantas críticas a respeito dela mesma, que ela joga isso nos outros. Então, tipo assim, ó, fulano eu não quero namorar por causa disso aqui, né, sei lá. Fulano é legal, mas ele come com a boca aberta. O outro fulano é bacana, mas sei lá, eu acho que... não sei, sabe, tipo, tem muita barba, entendeu? Aí o outro, tipo assim, ele é até legal, mas sei lá, tipo, né, ele anda com umas roupas assim, meio esquisitas. Então, assim, ela sempre tem um elemento de crítica, sempre tem uma coisinha ali para ressaltar e para afastar os outros, né? Quando, na verdade, a grande crítica que ela faz é sobre ela mesma. Só que ela não percebe isso, né? Porque a justiça, ela não é um arcano que, vamos dizer assim, que deliberadamente faz autocrítica, ela não olha para si, né? Mas na verdade todo esse apontamento a respeito do outro é o quê? É uma forma de não olhar aquilo tudo que ela não gosta nela. Por quê? É a autoestima que está tão baixa, que ela prefere não se olhar, né? E aí quando ela não se olha, ela faz o quê? Aponta para o outro. Para quê? Para que ela consiga ter um elemento de vazão, né? Para que ela consiga extravasar esse criticismo todo que ela tem. E aí é o quê? Isso acaba gerando uma pessoa, né, uma personalidade que é impossível de agradar. Mas isso necessariamente tem a ver com a pessoa que está com a justiça? Não, isso é uma característica dela. Porque se fosse outra pessoa, ela também criticaria da mesma forma, né? Você tem que entender o quê? Que é uma coisa que a própria pessoa está externalizando para você. É uma coisa que a gente tem que entender também, especialmente quando a gente fala de justiça no sentimental, né? Que geralmente é o que pega. Claro que em outras posições também, né? Questão do mental, atitude. Isso eu tô falando do templo de Afrodite, tá? Que é uma das jogadas aí que a gente usa para analisar relações amorosas. Mas assim, a justiça, né? Uma pessoa que está com justiça geralmente é alguém que vem de uma série de decepções amorosas, uma série de... Vamos dizer assim, a palavra é justamente essa, sabe? São decepções, são desencontros amorosos, coisas que ela sente assim, tipo, eu sofri muito ali, né? E aí a pessoa, ela busca o quê? Elementos, ela busca subterfúgios, né? Olha que palavra bonita, para conseguir se blindar dessas
dessas decepções, né? Vamos lembrar que no ciclo ali, no caminho dos arcanos maiores, a justiça ela vem logo depois da roda da fortuna. E a roda da fortuna é um arcano que fala o quê? De muitas expectativas, né? E é aquela pessoa assim que não consegue se focar. Então ela vai aqui, vai ali e tal, sempre com muito apego a uma coisa que ela não tem de fato, né? E aí depois de muito sofrer, depois de muito tomar no, né? A pessoa fica tipo assim, ó, eu preciso, né, para não sofrer, criar uma casca grossa, né? E a casca grossa está justamente na justiça. E a justiça ela começa a pensar da seguinte forma, olha só. Então, eu me relacionei com o Jaiminho, né? Só que o Jaiminho me fez sofrer pra caramba, tal, me traiu, né? Me maltratou, beleza. E aí o Jaiminho usava um boné preto, tá? Então, todo mundo que usa boné preto agora não serve, né? Depois ela se relacionou com o Luizinho. E o Luizinho fez ela sofrer de novo, né? E aí o Luizinho tinha uma jaqueta verde. Então, todo mundo que tem jaqueta verde, eu não vou gostar, né? E é claro que eu tô dando exemplos aqui bobos, né? Mas como é que as pessoas geralmente externalizam isso aí? Tipo, sei lá, fulano é de tal signo, né? E aí ele me fez sofrer. Então, nunca mais eu quero me relacionar com pessoas desse signo. Ou então, fulano tem tal profissão e me fez sofrer, né? Então eu não vou mais me relacionar com pessoas de tal profissão. E aí a gente acha que isso é bobeira, mas para pra pensar na sua própria vida e na vida de pessoas aí à sua volta também. Quantas não têm esse tipo de pensamento que é uma espécie de blindagem a novos sofrimentos, né? Porque fulano fez tal coisa comigo e aí eu não soube lidar com aquela situação, eu não soube entender, né, o que eu poderia tirar de proveito, e é óbvio que a gente nunca quer ouvir essa coisa, né? Tipo assim, porque você sofreu, mas é uma oportunidade de amadurecer. Tudo bem, é uma oportunidade de amadurecer, e que ótimo que é. Mas é como diz aquele meme, né? Valeu o aprendizado, mas eu preferia ter ficado burro. Porque a gente sofre, né? A gente sofre. E a justiça é um arcano que joga para trás, né? Joga para baixo do tapete, enterra no chão os sentimentos. Por quê? Porque ela não quer sofrer mais, né? E aí, por não querer mais sofrer, o que ela faz? Ela suprime esses sentimentos. Ela fala, tipo assim, não, então agora, né, eu tenho que pegar as coisas completamente pela racionalidade, eu não vou mais me deixar levar pelos sentimentos, e além disso, eu vou fazer o quê? Procurar protocolos, procurar maneiras de me comportar para que eu não sofra. Afinal de contas, poxa, olha só, já que pelo sentimento a coisa não tá indo legal, né? Porque eu tento me guiar pelo sentimento aqui, me dei mal. Tento me guiar pelo sentimento ali, me dou mal de novo, né? Então eu preciso fazer alguma outra coisa. Vamos tentar racionalizar isso aqui. Vamos tentar o quê? Estabelecer um protocolo, estabelecer um conjunto aí de atitudes, né, que eu tenho que ter socialmente, de postura, de aparência e de comportamento, para que eu tenha um pouco mais de chance, né? Então, isso me remete até a uma história antiga que um amigo meu me contou. E é só um exemplo, tá? Porque eu já ouvi isso várias e várias vezes de pessoas diferentes. Não só pessoas que eu conheço, mas pessoas também, assim, que você vê depoimentos na internet. E até mesmo na dramaturgia, né? Na literatura, você tem exemplos assim. É aquela pessoa que às vezes ela é muito dada, né, emocionalmente falando, então vai ali, se apaixona, né, e tem toda aquela questão de se declarar, de se entregar, né, e romantiza muito a situação, e às vezes ela dá a má sorte de fazer uma declaração, né, ou de se dedicar demais a alguém que não corresponde e também não sabe muito bem apreciar, né, esse sentimento, né? Porque, tipo assim, não é porque a pessoa se declara para você e você não quer nada que você precisa tratar mal essa pessoa, né? Às vezes uma boa conversa ali, atenciosa, né? Que perceptiva, né? Que seja perceptiva com essa pessoa, já vai ajudar muito também. Então, tipo assim, não quer dizer que você tenha que rejeitar essa pessoa, mas também não quer dizer que você tenha que estar com ela. Mas enfim, esse amigo meu conta, né, que ele passou aí uma época se dedicando a uma determinada garota, e essa garota não queria nada com ele, né? E ele ia, tentava, e falava, se declarava tal, e ela não, né? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele falou tipo assim, pô, eu sofri tanto com aquilo, tanto, sabe? Que eu falei o seguinte, olha só, agora eu só quero também pegar, entendeu? E não me apegar, sabe? Então, o que eu fiz? E eu tô falando, no caso, como se fosse ele, né? Eu
fui ali, joguei meus sentimentos para escanteio e falei, olha só, tipo, agora também eu só quero ali pegar as garotas e não quero mais saber de romance, não quero saber de nada. E aí aconteceu o seguinte, né? Ele de vítima virou algoz, né? Porque aí agora, o que acontecia? Ele tinha algumas garotas ali no pé dele, né? Que queriam uma coisa mais séria, mas ele nunca desenvolveu o relacionamento além daquilo. Por quê? Porque lá atrás ele tinha sofrido muito e ele estava fazendo uma meio que justiceiro, né? Já que eu sofri lá atrás, agora eu vou fazer os outros sofrerem também a mesma coisa para sentirem, né? E com isso ele ficou o quê? Dessensibilizado. É justamente esse processo da justiça, em que você faz assim, ó, já que ninguém me levou a sério, já que ninguém quis o meu amor, agora eu também não quero amor de ninguém, né? Então eu vou despertar isso nas pessoas, o interesse, a paixão, sei o quê, mas eu tô aqui frio, gélido, né? Um bloco de gelo. Para quê? Para que eu não sofra. No fim das contas, não é necessariamente um desprendimento, né? É uma negação do seu sentimento. Uma coisa tipo assim, olha só, não, agora eu não vou sofrer mais. E aí, para não querer sofrer, a pessoa não só abdica do sentimento ali de amor, de paixão, de afeto, mas ela abdica de todo o resto. Porque aí, né, isso é uma coisa até que ele conta, já não tinha mais também tanta emoção nas relações, né? Eram relações mais frias, eram relações mais, tipo, chatas, sabe? Então, assim, ele não conseguia sentir aquela coisa boa, né? Então, quando você nega a dor, porque o que a justiça quer justamente é isso, né? Negar a dor, ela fala, tipo assim, eu não quero mais sofrer, né? Cansei, eu vim aqui, né, durante tantos arcanos sofrendo, eu sofri o ó, né, na roda da fortuna, e agora que eu virei justiça, eu, tipo assim, eu não quero mais saber, né? Não vou mais sofrer. Ela nega o sofrimento, mas negando o sofrimento, ela nega também todos os outros sentimentos. E aí você não consegue mais sentir afeto, você não consegue mais sentir tesão, você não consegue sentir mais emoção, carinho, empatia, sabe? E aí é um ciclo muito ruim, né? Que só vai ser quebrado lá na frente, né? Mas que é um longo caminho, por quê? Porque a justiça não se autocritica. Ela não olha para si e fala, tipo assim, opa, será que eu tô pisando na bola aqui, né? Muitas vezes precisa de outras experiências para que ela comece a refletir a respeito disso e entender, tipo, tudo bem, né? Então eu preciso começar a abrir o meu coração, né? Tirar essa casca grossa, essa crítica toda, não querer ficar nesse pedestal, né? Não querer ficar esperando a pessoa perfeita e querendo ser a pessoa perfeita. Até porque um dos grandes erros da justiça é justamente esse, né? Ele quer ser a pessoa perfeita. E em querendo ser a pessoa perfeita, quem é o parceiro ideal para uma pessoa perfeita? A outra pessoa perfeita. Mas a pessoa perfeita não existe, né? Então, enquanto eu estou na ilusão de que eu sou perfeito e de que eu preciso de alguém perfeito também, eu não consegui nada, além de colecionar mais frustrações. E aí eu posso não sentir uma decepção amorosa, no sentido de me decepcionar com outra pessoa, mas eu também nunca vou conseguir uma conexão verdadeira o suficiente para que eu consiga ter os benefícios de uma relação realmente amorosa, certo? Então, assim, muito cuidado com quando você se relaciona com uma justiça, especialmente na questão de tentar alcançar os patamares dessa pessoa, tá? Porque é alguém que vai te desgastar muito, né? E que você nunca, mas nunca vai conseguir agradar, de fato, né? Porque é uma pessoa que é impossível de satisfazer, tá? E se você está no lugar da justiça, é bom observar, tá? Quais são os seus parâmetros reais, o que você realmente está querendo, né? Com todos esses protocolos, todos esses, essas etapas e essas ideias e enfim, essas maluquices todas que você cria na sua cabeça, tá? Porque, sinceramente, se você estiver em busca da pessoa perfeita, pare agora, sabe? Você não vai encontrar, você não é a pessoa perfeita também, sabe? E quanto mais cedo você conseguir perceber que os outros têm os seus efeitos, você também tem os seus, e o melhor que você pode fazer é decidir por quais defeitos você está disponível, né? Você está disposto a realmente se envolver com a pessoa e amar aqueles defeitos. Enquanto você não entender isso, nenhuma relação vai ser realmente satisfatória para você, tá bom? Então é isso que eu tinha a dizer a respeito da justiça, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like,
comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e se você tiver interesse em atendimentos com o Tarô, não se esqueça, a gente tem o link aqui na descrição abaixo, tá? Para você entrar comigo e ver quais são ali os serviços disponíveis, formas de pagamento, etc. Tá bom? Então é isso aí que eu tinha a dizer por hoje e a gente se vê na próxima.